O vento daquela tarde soprava suave pelas enormes janelas de vidro, trazendo um cheiro de lavanda do jardim. A mansão de Eduardo era impecável. Mármores polidos, quadros caros, um silêncio quase sepulcral, quebrado apenas pelo som das rodas da cadeira de Lucas arrastando-se pelo piso. Antes de continuarmos, me conte de qual cidade ou estado você está nos assistindo. Pois eu amo saber a localização de vocês, meus queridos ouvintes, e se você está gostando dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Eduardo, um empresário conhecido no ramo da construção civil, sempre se orgulhara de nunca perder uma batalha. Mas aquela ele vinha perdendo há 10 anos. Lucas, seu único filho, nascera com uma condição neurológica rara que limitava os movimentos das pernas. Desde que recebeu o diagnóstico, Eduardo se tornara um homem de 2 mundos. No escritório, um titã, em casa, um pai derrotado. Antes de continuarmos, me conte de qual cidade ou estado você está nos assistindo, pois eu amo saber a localização de vocês, meus queridos ouvintes, e se você está gostando dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ele contratara fisioterapeutas renomados, especialistas vindos da Europa, investira em equipamentos de última geração. Nada parecia surtir efeito. Os médicos eram categóricos. Lucas jamais andaria. O máximo que podemos fazer é garantir qualidade de vida, diziam. Mas para Eduardo, aceitar isso era impossível. Naquela manhã, enquanto revisava contratos no escritório particular, Eduardo observava Lucas pela porta entreaberta. O menino estava sentado na cadeira, construindo algo com blocos de montar. Ele era inteligente, falante, e seu sorriso tinha uma luz rara. Mas havia sempre uma sombra de tristeza em seu olhar, como se soubesse que o mundo lá fora estava fora de alcance. "Pai", chamou Lucas, interrompendo os pensamentos do homem. "Você acha que um dia eu vou correr?" Eduardo sentiu um nó na garganta. Forçou um sorriso. "Claro que sim, filho. Nós só precisamos encontrar a pessoa certa para te ajudar." O problema era que aquela pessoa certa parecia não existir. Nos últimos meses, 2 cuidadoras haviam desistido. Uma reclamou da rotina pesada, outra disse que não aguentava ver o menino frustrado. Agora, a agência prometia enviar alguém diferente com métodos especiais. Eduardo já não criava expectativas, e então, naquela tarde, ela chegou. A campainha soou e Eduardo foi abrir. Na porta, uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, vestindo uma blusa clara e calça de tecido. Nada nela gritava profissional de elite como os anteriores. Mas havia algo no olhar, firme, seguro, quase desafiador. "Boa tarde, senhor Eduardo." "Sou Helena", disse, estendendo a mão. "Vim para cuidar do Lucas." Eduardo retribuiu o aperto de mão, mas analisou-a com cautela. "A agência falou que a senhora tem um método próprio. Prefiro que o senhor veja com seus próprios olhos", respondeu ela com um sorriso contido. Lucas apareceu na porta do corredor, curioso. "É você que vai cuidar de mim?" Helena ajoelhou-se para ficar na altura dele. "Não, Lucas. Eu vou estar ao seu lado para que você descubra do que é capaz." A frase simples fez Eduardo franzir o senho. Ele já ouvira promessas bonitas antes. Mas Lucas, normalmente reservado com estranhos, sorriu. Naquela primeira semana, Helena começou com observações silenciosas. Ela passava horas conversando com Lucas, descobrindo seus gostos, suas manias, seus medos. Brincavam no quintal, liam histórias e, de vez em quando, ela introduzia atividades sutis, jogos que exigiam que Lucas esticasse um pouco as pernas, mudanças de posição, sem que ele percebesse o esforço que fazia. O que intrigava Eduardo era que Helena nunca seguia o protocolo que os de OSI, fisioterapeutas anteriores, adotavam. Não havia séries exaustivas de exercícios, nem longas sessões de alongamento forçado. Em vez disso, ela criava situações lúdicas. Um dia, convenceu Lucas a ser um pirata e arrastar-se pelo tapete para escapar dos crocodilos. Em outro, inventou uma corrida de carrinhos, que exigia que ele se inclinasse para a frente repetidamente. "Isso é pouco técnico", comentou Eduardo numa noite, enquanto a observava guardar brinquedos. Helena apenas sorriu. "O senhor acredita que o corpo e a mente estão separados, Eduardo?" "Não sou filósofo. Quero resultados."
Então vai gostar do que vai ver. Mas precisa me deixar trabalhar. Havia algo na confiança dela que irritava e, ao mesmo tempo, despertava curiosidade em Eduardo. Ele se pegava observando mais do que gostaria de admitir. Na segunda semana, um pequeno incidente chamou sua atenção. Eduardo estava saindo para uma reunião quando ouviu risos vindos da sala. Espiou pela porta e viu Lucas sentado no chão, apoiando-se nos braços para erguer o tronco. Era um movimento que ele raramente conseguia fazer sem ajuda. Helena estava próxima, mas não o segurava. Apenas o encorajava com palavras. Mais uma vez, capitão. A tempestade está chegando, dizia ela teatralmente. Lucas conseguia mais alguns centímetros antes de tombar, rindo. Eduardo sentiu uma faísca de esperança, mas a apagou rapidamente. É só um bom dia, disse a si mesmo. Nada de milagres. Ainda assim, começou a notar mudanças sutis. Lucas parecia mais animado, mais disposto a tentar coisas sozinho. Até pediu para ajudar a arrumar a mesa do jantar, tarefa que envolvia esticar-se para alcançar os pratos. Na terceira semana, Helena propôs algo ousado: levar Lucas ao jardim para um tesouro escondido. Eduardo, cético, acompanhou à distância. Ela havia espalhado pequenos objetos pelo gramado e dava pistas para que Lucas os encontrasse. Algumas pistas exigiam que ele se inclinasse, outras que girasse a cadeira. E em certos momentos, ela o incentivava a se apoiar nos joelhos para alcançar algo mais alto. Você está forçando demais, disse Eduardo, aproximando-se. Helena respondeu sem tirar os olhos de Lucas. Ele está forçando porque quer, não porque eu mandei. É assim que funciona. Lucas, suado, mas sorrindo, exibiu o tesouro encontrado, uma pequena caixa com um chaveiro de barco. É seu, pai, para você nunca esquecer que a gente pode navegar, mesmo sem mar. Eduardo ficou sem palavras. Naquela noite, antes de dormir, ele ficou pensando nas palavras do filho. Algo nele começava a mudar, mas o medo de criar falsas esperanças ainda o segurava. Foi então que, numa manhã de sábado, tudo se tornou estranho. Eduardo acordou mais cedo e decidiu passar pela sala antes do café. Ao se aproximar, ouviu um som diferente. Passos leves, quase arrastados, mas inconfundíveis. Seu coração acelerou. Espiou pela fresta da porta e viu Helena de costas para ele, estendendo as mãos para Lucas, que estava em pé. Não era uma posição firme, mas ele estava ali, sustentando parte do peso nas pernas, apoiando-se nas mãos dela. O menino olhava para frente, concentrado, como se estivesse diante de um desafio enorme. Eduardo ficou paralisado. Não sabia se entrava ou se observava. Uma mistura de esperança, medo e descrença o tomou por completo. E naquele instante Lucas deu um passo. Apenas um. Mas foi suficiente para que o chão parecesse desaparecer sob os pés de Eduardo. Helena percebeu sua presença e lançou um olhar rápido, quase cúmplice, antes de voltar a apoiar o menino. Mais um, Lucas, você consegue. E Lucas tentou. Foi aí que Eduardo percebeu que algo muito maior estava acontecendo. Algo que ele não entendia, mas que não poderia ignorar. Refletisse a tensão que pairava dentro da mansão. Uma ligação de um número desconhecido. Você não me conhece, mas já ouviu falar de mim, disse a voz feminina do outro lado. Meu nome é Sofia. Eu trabalhei com Helena na clínica. E por que está me ligando? Para avisar que ela não é a pessoa que parece ser. Eduardo sentiu o corpo gelar. Explique-se. Ela foi expulsa da clínica por aplicar métodos sem autorização. E pior, houve um caso em que o paciente piorou depois do tratamento. Ele tentou manter a calma. Você tem provas disso? Procure pelo caso de Lucas Ribeiro. Está tudo nos arquivos da cidade. A ligação terminou abruptamente, deixando Eduardo com um nó no estômago. Naquela noite, durante o jantar, ele observava Helena interagir com Lucas. Ela parecia genuinamente feliz pelos avanços do menino, rindo de suas piadas infantis, incentivando-o a comer sozinho. Tudo parecia tão natural que a acusação de Sofia parecia impossível de se encaixar naquela imagem. Mas a dúvida não o deixava em paz. Depois que todos dormiram, ele foi até o escritório e começou a pesquisar o nome Lucas Ribeiro. Encontrou uma notícia antiga. Menino de 9 anos tem agravamento de condição. Motora após terapia experimental. O artigo citava a clínica, onde Helena trabalhara,
mas não mencionava se ela era diretamente responsável pelo caso. Ainda assim, a ligação entre os fatos não podia ser ignorada. No dia seguinte, Eduardo tentou agir normalmente, mas Helena parecia perceber sua inquietação. "Você está estranho hoje", disse ela, enquanto organizava os equipamentos de exercício. "Só cansado", respondeu ele, evitando o olhar. Mas, no fundo, Eduardo sabia que estava prestes a confrontá-la novamente, e dessa vez não queria respostas vagas. À noite, depois que Lucas adormeceu, Eduardo chamou Helena à sala. "Quem foi Lucas Ribeiro?" perguntou, indo direto ao ponto. Ela parou no meio do movimento, respirou fundo e sentou-se no sofá. "Lucas foi um menino que tratei na clínica. Ele tinha uma condição diferente da de Pedro. A mãe dele queria resultados rápidos e o diretor pressionava por métodos novos. Eu aceitei, e o tratamento não deu certo. Ele piorou." "Então é verdade." "É verdade que ele piorou, mas não por culpa do método. Descobrimos depois que ele tinha outra complicação que ninguém sabia, mas a culpa caiu sobre mim porque eu era a responsável direta pelas sessões." Eduardo a encarou procurando sinais de mentira. Não encontrou. "E por que não me contou isso antes?" "Porque as pessoas só veem a manchete, nunca a história completa. Eu não queria que me julgasse antes de conhecer o que eu posso fazer." O silêncio entre eles foi pesado, mas não hostil. No dia seguinte, Eduardo recebeu uma surpresa. Ao chegar ao quarto, viu Lucas dando 4 passos seguidos, com o rosto iluminado de alegria. "Eu consegui, papai!" gritou o menino abraçando-o. Foi impossível não se emocionar. Naquele momento, todo o passado nebuloso de Helena pareceu irrelevante. Ela estava mudando a vida do filho, mas a paz durou pouco. Naquela noite, enquanto descia para pegar um copo d'água, Eduardo ouviu vozes baixas na cozinha. Aproximou-se sem fazer barulho e reconheceu a voz de Helena. Ao telefone. "Não posso continuar aqui por muito tempo. Ele está começando a desconfiar", disse ela com um tom tenso. O coração de Eduardo acelerou. "Não, ele ainda não sabe de tudo, mas logo vou resolver isso." Eduardo recuou, voltando para o quarto em silêncio. Dormiu mal, atormentado por pensamentos sobre o que ela poderia estar escondendo. No dia seguinte, decidiu testar. "Helena, acho que vamos precisar interromper as sessões por um tempo", disse ele, tentando soar neutro. O olhar dela mudou por um instante, como se algo tivesse sido acionado dentro dela. "Não é uma boa ideia. Se parar agora, ele pode regredir. Mesmo assim, é melhor." "Eduardo, confia em mim", disse ela, se aproximando. "Eu sei o que estou fazendo." O tom era firme, quase autoritário. Naquela tarde, Clara apareceu sem avisar. "Falei que tinha algo errado", disse ela assim que entrou. "Consegui informações novas sobre a babá." Eduardo tentou acalmá-la, mas ela insistiu em mostrar documentos impressos. Eram relatórios internos da clínica, nos quais Helena era citada em investigações sobre condutas não autorizadas. Antes que pudessem discutir mais, Lucas apareceu na sala. "Tia Clara, olha o que eu consigo fazer", disse andando lentamente até ela. Clara ficou sem palavras. Olhou para Eduardo, depois para Helena, que observava à distância, com um leve sorriso. "Eu não sei o que pensar", admitiu Clara. "Mas cuidado." À noite, Eduardo decidiu confrontar Helena uma última vez. Se há mais alguma coisa que eu preciso saber, fale agora." Ela o encarou séria. Mas não posso contar ainda." Por quê?" "Porque se eu contar antes da hora, você pode impedir que eu termine o que comecei." O mistério só aumentava. E Eduardo tinha a sensação de que a revelação final poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. E, no dia seguinte, Eduardo recebeu outra carta anônima. Dessa vez apenas uma frase. "Ela vai voltar para terminar o que começou." A paranoia se instalou. Eduardo trancou portas e janelas. Instalou câmeras e passou a dormir no sofá da sala para vigiar. Lucas, porém, parecia sentir falta de Helena, perguntando todos os dias quando ela voltaria. Uma semana depois, durante uma noite chuvosa, o sistema de câmeras apitou. Eduardo correu para o monitor e viu uma figura parada no portão. Era Helena. Ele saiu imediatamente sem guarda-chuva e se aproximou. "O que você quer?" E perguntou com a voz dura. "Precisamos conversar", disse ela, visivelmente nervosa. "É sobre o que vem aí." Eduardo não sabia se a deixava entrar, mas antes que pudesse decidir,
Ela tirou do bolso um pendrive e colocou na mão dele. Assista a isso. Vai entender por que fiz tudo. Mas cuidado! Se alguém souber que você tem essas imagens, pode ser perigoso. Sem esperar resposta, ela se afastou e sumiu na escuridão. Dentro de casa, Eduardo colocou o pendrive no computador. Havia apenas um vídeo, gravado em baixa qualidade. Mostrava a Helena em uma sala pequena, aplicando exercícios em Lucas, mas no canto também estava uma criança desconhecida, fazendo os mesmos movimentos. O mais assustador, a criança parecia copiar Lucas em tempo real, como se cada avanço dele fosse espelhado nela. No final, uma voz masculina dizia: "O substituto está quase pronto." Eduardo tirou o pendrive e desligou o computador, o coração acelerado. Substituto. A palavra que estava no caderno. Clara, ao ouvir a descrição, ficou pálida. Eduardo. Acho que ela não estava só treinando o Lucas. Talvez ele fosse parte de um experimento. Ele olhou para o quarto do filho e sentiu um calafrio. Se Helena realmente voltaria para terminar o que começou, o que exatamente ela queria com Lucas? Eduardo passou a noite em claro. O pendrive escondido dentro de uma caixa de ferramentas no porão. Cada vez que fechava os olhos, a imagem daquela criança espelhando Lucas voltava à sua mente. No amanhecer, Clara apareceu na cozinha com uma expressão séria. Eduardo, eu pensei sobre o vídeo. Acho que substituto não é só uma metáfora. Ele largou a xícara. Como assim? A criança no vídeo. Ela parecia imitar Lucas, certo? E se ela estivesse sendo treinada para ser Lucas? A ideia parecia absurda. Mas quanto mais Eduardo pensava, mais fazia sentido. Helena havia chegado de repente, se aproximado rápido demais e sabia exatamente como ajudar o garoto. Clara continuou. Se alguém quisesse sequestrar o Lucas, mas não levantar suspeitas, criar um substituto idêntico, com a mesma forma de andar, falar e reagir, seria perfeito. Eduardo sentiu o chão sumir sob os pés. Mas por quê? Quem faria isso? Clara suspirou. Eduardo, às vezes não é sobre quem quer, mas sobre quem pode pagar por isso. Decidido a descobrir mais, Eduardo foi até o endereço gravado no vídeo, visível, por poucos segundos através de uma janela. Demorou horas para localizar o bairro, mas encontrou o prédio, uma antiga clínica de reabilitação infantil, fechada há anos. Ao arrombar a porta lateral, o cheiro de mofo e poeira tomou conta. No corredor, pôsteres desbotados com frases motivacionais se misturavam a marcas estranhas nas paredes. No fundo, uma sala ainda tinha equipamentos de fisioterapia, mas o que chamou atenção foi um painel de vidro coberto por fotos. Entre elas, a de Lucas. Havia também imagens de outras crianças, cada uma com um código numérico ao lado. Ao lado da foto de Lucas, um bilhete. Perfil motor concluído. Perfil emocional 70%. Eduardo estava prestes a tirar uma foto quando ouviu passos atrás dele. Virou-se e lá estava a Helena. Você não devia estar aqui, disse ela, fechando a porta. Eduardo avançou. O que significa isso? Quem são essas crianças? Helena respirou fundo. Eu estava tentando te proteger, mas já que chegou até aqui, vou te contar. Ela explicou que, anos atrás, fora contratada por uma organização que usava terapias de reabilitação como fachada para um projeto sinistro. Treinar crianças substitutas para famílias ricas e influentes que haviam perdido seus filhos ou que queriam trocar uma criança imperfeita por uma versão melhorada. No início, achei que era só uma pesquisa médica, mas logo percebi o que estavam fazendo. Tentei sair, e foi aí que me marcaram como uma traidora. Segundo Helena, Lucas havia sido escolhido por causa de seu histórico médico e perfil físico compatível com um menino que uma dessas famílias havia perdido. Ela, porém, se afeiçoou ao garoto e decidiu usar o tratamento para realmente ajudá-lo, atrasando o treinamento do substituto para ganhar tempo. Mas agora eles sabem que você descobriu demais e não vão parar, disse Helena. Por isso voltei, para tirar vocês daqui. Eduardo olhou para ela, dividido entre a raiva e o medo. E como eu sei que você não faz parte disso até hoje? Ela não respondeu, apenas entregou um envelope grosso. Dentro havia documentos, fotos e uma lista de nomes.
aparentemente de pessoas envolvidas no projeto. De repente, um som metálico ecoou pelo corredor. Helena arregalou os olhos. Eles já estão aqui. Eduardo e ela correram pela saída dos fundos, mas 3 homens de terno bloqueavam o caminho. Um deles falou com calma. Não vamos machucar ninguém, se vocês entregarem o menino. Eduardo sentiu o sangue ferver. Nem pensar. Helena agarrou seu braço. Corra! Eles saíram em disparada, atravessando um terreno baldio até alcançarem o carro de Eduardo. Enquanto aceleravam, um dos homens atirou contra o para-brisa. O vidro estilhaçou, mas Eduardo não parou. De volta à casa, Clara os esperava, assustada. Quem são essas pessoas? Gritou, mas Eduardo apenas disse: arrume as coisas do Lucas agora. Helena orientou. Precisamos sumir por uns dias. Levar o Lucas para um lugar onde eles não possam rastrear. Antes de sair, Eduardo pegou o pendrive e o envelope com os documentos. Não sabia se confiava em Helena, mas algo nele dizia que ela era a única que podia mantê-los vivos. Dirigiram até uma cabana isolada no interior, onde Helena afirmou que um ex-colega dela poderia ajudar. Durante a noite, Eduardo não conseguiu dormir. A lembrança da frase no bilhete, substituir, ainda ecoava. No meio da madrugada, Lucas apareceu na porta do quarto. Papai, eu lembrei do segredo. Eduardo se ajoelhou. Pode me contar, filho. A moça da sala me disse que, quando eu terminasse de andar bem, ia poder virar outra pessoa, e que o outro menino ia virar eu. O corpo de Eduardo gelou. O que ela quis dizer com isso? Que a gente ia trocar de lugar, e que você nem ia perceber. O medo deu lugar a uma fúria fria. Ele percebeu que o objetivo final não era apenas criar uma cópia de Lucas, mas trocar os dois, apagando qualquer rastro da criança original. Helena entrou no quarto nesse momento, ouvindo a conversa. É por isso que eu voltei, Eduardo. Eles já terminaram o substituto. Só falta pegar o original. Essa revelação transformou tudo. Não era mais apenas sobre fugir. Era sobre impedir que Lucas fosse trocado e desaparecesse para sempre. Helena sugeriu uma jogada arriscada. Expor a organização publicamente, usando o pendrive e os documentos, mas isso exigiria entrar em um dos servidores centrais para comprovar a autenticidade dos arquivos. O problema: o servidor ficava no prédio principal do grupo, em plena cidade. Se fizermos isso, não haverá volta, alertou ela. Então é isso que vamos fazer, respondeu Eduardo olhando para o filho. Porque eu não vou deixar ninguém roubar a vida dele. O carro de Eduardo parou a 2 quadras do prédio da organização. O lugar parecia um centro empresarial comum, fachada perfeita para esconder algo monstruoso. Luzes frias iluminavam a entrada, e homens de terno circulavam como se estivessem em uma rotina qualquer. Helena ajustou o capuz. Lembre-se, só teremos uma chance. O servidor principal fica no subsolo. Sala 04. É protegido por biometria. Câmeras. Eduardo respirou fundo. E como vamos entrar? Helena deu um meio sorriso. Eles ainda pensam que eu sou deles. No saguão, um segurança a reconheceu. Helena, achei que... Missão especial, interrompeu ela, mostrando um crachá antigo. Acesso emergencial autorizado. O homem hesitou, mas os dois passaram. Eduardo manteve o olhar baixo, fingindo ser assistente dela. No elevador, Helena digitou um código e o painel piscou em vermelho. Só temos 10 minutos até a central perceber que algo está errado, avisou. A sala do servidor parecia um cofre de banco. Cabos grossos saíam de racks metálicos e o som constante dos ventiladores preenchia o ar. Helena conectou o pendrive no console principal. Esses arquivos que você trouxe são bons, mas sozinhos não provam nada. Precisamos extrair os vídeos originais. Enquanto ela digitava, imagens começaram a aparecer no monitor. Crianças treinando, repetindo movimentos sincronizados, algumas chorando, outras completamente apáticas. Eduardo sentiu o estômago revirar. E então um rosto familiar. Lucas. E ao lado dele o substituto. A cópia era idêntica. Mesma altura, mesmo cabelo, até a cicatriz no joelho. Mas os olhos estavam vazios, sem brilho. Meu Deus! Mas, murmurou Eduardo. Helena olhou para ele. É por isso que precisamos expor isso agora. Ela começou a transferir os vídeos para o pendrive, mas de repente um alarme estridente soou. As luzes mudaram para vermelho.
Encontraram a gente, disse Eduardo puxando o pendrive. A porta se abriu com violência, revelando 2 seguranças armados. Helena atirou um extintor de incêndio no chão, criando uma cortina de fumaça. Eduardo correu pelo corredor enquanto ela ficava para trás, atrasando os homens. Ele entrou no elevador, mas antes que a porta se fechasse, Helena apareceu tossindo. Vai-se, Eduardo. Se eu não sair daqui, pelo menos leve isso para o mundo. Ele segurou a porta. Não sem você. Ela o encarou por um segundo. Depois entrou. No estacionamento, outro grupo bloqueava a saída. Eduardo acelerou batendo no portão de ferro. O carro atravessou e ganhou a rua, mas sirenes começaram a ecoar atrás deles. Helena digitou algo no celular. Estou enviando os arquivos para um jornalista que eu conheço. Se conseguirmos chegar até ele, acabou para eles. Mas alguns quarteirões depois, um SUV preto bateu no carro de Eduardo, jogando-os contra uma mureta. 2 homens saíram armados. Entreguem o menino, disse um deles gelidamente. Eduardo saiu do carro, os punhos cerrados. Você vai ter que me matar primeiro. Antes que o homem reagisse, outro carro surgiu em alta velocidade e parou entre eles. Um senhor de cabelos grisalhos desceu, apontando uma câmera. Já está tudo gravado. Se encostarem nele, vai para o ar agora. Era o jornalista amigo de Helena. Os seguranças recuaram, trocando olhares nervosos. O SUV preto acelerou e desapareceu na noite. No apartamento do jornalista Eduardo, Helena e Lucas assistiram às imagens sendo transmitidas ao vivo. Repórteres discutiam o escândalo. Autoridades prometiam investigar. E nomes da lista começaram a circular nas redes sociais. Lucas se sentou no colo do pai. Isso, eles não vão me levar mais, né? Eduardo o abraçou. Nunca mais, filho. Helena olhou pela janela, séria. Vocês estão a salvo. Por enquanto. Mas eles não vão sumir da noite para o dia. Esse tipo de gente tem raízes profundas. Eduardo assentiu. Então, vamos ficar juntos. Até o fim. Nos dias seguintes, prisões começaram a acontecer. A clínica abandonada foi invadida pela polícia e o substituto de Lucas foi encontrado. Ele mal falava, mas com tratamento, talvez pudesse ter uma vida própria, longe da sombra de um crime. Helena decidiu ficar por perto, ajudando na reabilitação dele. Não vou fugir mais, disse. Se quiserem me caçar, que venham. Mas agora eu luto. Numa tarde silenciosa, Eduardo levou Lucas ao parque. O menino correu alguns metros e parou olhando para o pai. Olha, papai. Sem mancar, o coração de Eduardo se encheu. A jornada tinha sido dura, mas Lucas estava ali, vivo, sorrindo. E no fundo, Eduardo sabia que aquele sorriso era a vitória mais importante, porque nenhuma cópia, por mais perfeita que fosse, poderia substituir o amor real. Se você gostou dessa história de superação e gostaria de ver mais histórias, assim se inscreve no canal.